Graça e paz seja com todos, amém? Amém. Glória a Deus. Nosso primeiro culto, né? 2026. Até aqui nos ajudou o Senhor. E podemos glorificar e bendizer o nome dEle. E dizer que em todas as coisas o Senhor tem cuidado do teu povo. Amém? Gostaria de roubar sua atenção agora. Voltasse a sua atenção somente para este culto. Vamos orar ao Senhor. Deus, nós te agradecemos e louvamos o teu santo nome, Senhor, por todas as coisas, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Tu és maravilhoso, digno de ser adorado. O único Deus, soberano. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado do teu povo em todas as coisas, Deus. Nós somos gratos a Ti, Senhor, pela beleza da Tua santidade, Senhor. Hoje estamos aqui para louvar e bendizer o Teu santo nome. E que privilégio que temos, Deus, que no primeiro culto do ano o Senhor nos concede essa oportunidade de louvar o Teu santo nome. Aleluia. Você pode aplaudir o nome do Senhor. Começa a glorificar a Ele no seu lugar. Aleluia. Suas palmas bem alegres para o Senhor. Vamos lá. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim, os céus abertos, eu vou contemplar o amor desse Deus. Essa todo mundo sabe cantar, vamos lá. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim, os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor desse Deus. Eu quero ver a igreja cantando, vai! Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos, vou louvar o teu nome. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando. Vou levantar as mãos, vou louvar o teu nome. Eu vejo a glória do Senhor, a sua mão, seu poder sobre mim, os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor. Vamos cantar mais uma vez. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim, os céus abertos, hoje eu vou. O amor nesse lugar. Eu quero ver agora a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos, vou louvar o teu nome. Eu quero ver agora a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos, vou louvar o teu nome. Vou louvar o teu nome. Vou louvar o teu nome, pois eu sinto o Senhor tocar. Oh, aleluia! Porque Ele vive, posso crer no ar.
Vamos cantar mais uma vez? Porque Ele vive. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive. Diga, temor não há. Enviou. Vamos cantar. Teu filho amado para morrer em meu lugar. Sofreu por meus pecados, mas ressurgiu. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive.
O que podemos fazer senão somente agradecer a esse Deus? Esse Deus que é grande e digno de toda honra e toda glória e todo louvor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Diga que Ele é grande. Grande é o Senhor em quem nós temos a e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele, nos queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Grande é o Senhor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte. Diga a alegria de toda a terra. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor e que nos ajuda contra o inimigo. Ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele, o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és
Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia.
Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam, as mãos, pra dizer que tu és o rei. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam, pra dizer que tu és o rei. Os reinos se abalam, as bocas se abrem, as mãos se levantam, pra dizer que tu és o rei. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Oh, 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 oh. A Ele a glória. Pra sempre. Você pode glorificar a esse Deus que é digno de honra e glória e louvor. Aleluias. Vamos cantar para Ele. Quantas gerações vendidas em louvor cantam ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos cantam. Santo, toda a criação. Santo, exaltado és. Santo, santo pra sempre.
Erga as suas mãos, vamos adorar. É sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Oh, teu nome é o mais alto. Teu nome é o maior. Teu nome é sobre todos. Os tronos governos e poderes, teu nome é sobre todos, e os anjos cantam, santo, toda a criação, exaltado és, santo, santo pra sempre. O teu povo canta, santo, de o Rei dos Reis, santo, tu sempre serás santo, santo. Para finalizar, vamos cantar teu nome, teu nome. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, e nada se compara a ti, Senhor. Os tronos, teu nome é sobre todos, é sobre todos. Teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Governos e poderes, teu nome é sobre todos, e os anjos clamam, santo, toda a criação, santo, exaltando és, santo, santo pra sempre. O teu povo canta. Eu convido ainda nesse exato momento de adoração, Senhor. Levante um clamor em oração nessa noite. O Senhor Deus nos concedeu este primeiro domingo do ano, louvando e engrandecendo o nome dEle. Pela manhã nós exaltamos o Senhor neste lugar, sentimos a glória e a presença do Senhor. Agora a noite também não é diferente, porque todos os momentos que a igreja do Senhor se reúne para adoração ao seu santo nome, a tua presença é real em nossas vidas. Então continue orando, agradecendo o Senhor por essa rica e maravilhosa oportunidade de estarmos reunidos como a igreja do Senhor. Senhor Deus, nós louvamos e bendizemos o teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, pelo teu Filho, Senhor Jesus Cristo, que derramou o seu sangue precioso na cruz do Calvário para nos resgatar, Senhor, do vale da sombra e da morte eterna, Senhor. E obrigado, Senhor Deus, pelo teu Espírito Santo que tem nos conduzido e trago a iluminação da palavra do nosso Senhor Jesus em nosso coração, para continuarmos esta caminhada, Pai. Uma caminhada que não é fácil, Senhor, aonde muitas coisas, Senhor amado, contribuem para tentar nos parar, Senhor. Mas glória ao nosso Senhor Deus,
que tem nos livrado nos dias maus, que tem segurado em nossas mãos nos momentos mais áridos e difíceis da nossa vida. O Senhor nos sustentou, mais uma vez o Senhor nos levantou, e o Senhor tem caminhado conosco lado a lado. Obrigado, Senhor Deus, porque nós podemos clamar nesta noite que o Senhor é o nosso Pai, aquele Pai que cuida, que ama, aquele Pai que corrige nos momentos necessários, mas aquele Pai que abraça, aquele Pai que traz o aconchego do carinho quando nós precisamos. Obrigado, Senhor Deus, porque se não fosse a sua presença, não poderíamos continuar. Se a sua presença não estivesse conosco, Senhor, não continuaremos. Não teríamos força, Senhor, para continuar. Por isso estamos aqui, Senhor, porque a tua presença é conosco, Pai. Continue nos sustentando, Senhor. Esse é o momento onde nós estamos abrindo verdadeiramente o nosso coração e sentindo esta presença, Senhor, que nos leva a lembrar de tantos momentos, Pai, difíceis, tantos momentos, Pai, que às vezes achávamos que não conseguiríamos continuar esta caminhada, mas o Senhor nos sustentou. Somos prova vivas disso aqui hoje, Senhor. O Senhor nos trouxe, nos carregou, Pai. E nós continuamos perseverando, porque o Teu Espírito Santo que está em nós tem nos capacitado para esses momentos. O Teu Espírito Santo tem nos instruído dentro da Tua palavra, Senhor. Porque sem a Tua palavra gravada em nosso coração, meditando dia e noite, seria impossível, Senhor. Então não afaste de nós o Teu Espírito, Senhor. Mesmo que em algum momento, Senhor, nós venhamos falhar, porque isso vai acontecer. Mas nós clamamos, não afaste de nós, Senhor, o Teu Espírito Santo. Ajuda-nos, Senhor, a continuar, até que o Senhor venha, porque essa é a promessa que o Senhor Jesus Cristo nos fez, que estaria conosco até a consumação dos séculos. Vamos aplaudir Jesus nesta noite, porque é Ele que nos sustenta. Se não fosse a sua mão poderosa, não estaríamos aqui. Glórias, glórias ao Teu santo nome. Aleluia, Jesus. Bendito e exaltado é o Teu nome, Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda glória, Pai, nós entoamos a Ti. O Senhor é digno de toda glória, Senhor. Toda glória, Senhor. Nós Te louvamos, nós bendizemos e exaltamos o Teu santo nome, Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Bendito e exaltado é o nosso Deus. Pode assentar, irmãos. Que maravilha podermos estar aqui cultuando ao Senhor. Também vamos passar para um momento maravilhoso, que é o momento que nós vamos contribuir com os nossos dízimos e ofertas. Eu quero convidar a você e chamar a sua atenção para esse momento também, que é um momento de suma importância, porque é o momento onde nós reconhecemos e percebemos como o Senhor tem sido bom conosco, como o Senhor tem cuidado de nós, como o Senhor tem nos sustentado. E esse é o objetivo, para que nós também olhamos para a grandiosa obra do Senhor e fazemos também a nossa parte. Então agora é o momento de você abençoar, contribuir com aquilo que o Espírito de Deus colocou no seu coração, para que o bom andamento da obra e da casa do Senhor continue como a gente tem percebido, como nós temos percebido, como o Senhor tem feito, como o Senhor tem cuidado dos nossos missionários, como o Senhor tem cuidado da nossa igreja, dos nossos projetos, que, se você perceber, mesmo com tantas dificuldades, eles não têm parado. E nós temos visto como o Senhor tem abençoado esses projetos. E tudo isso
por causa que o Senhor também tem abençoado as nossas vidas. Com as nossas contribuições, fazemos isso. Então, todos juntos, eu quero convidar você a orar. E logo após, você pode vir fazer a sua contribuição. Senhor Deus, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome. Obrigado, Senhor, pelo Senhor suprir todas as nossas necessidades. Pelo Senhor ter abençoado de uma forma tão poderosa neste ano de 2025 e suprido todas as necessidades que nós necessitamos. O Senhor tem cuidado da melhor forma de cada um de nós, Pai. Por isso estamos aqui de bom grado, com o coração aberto, cheios do Espírito de Deus, para também contribuir com a casa do Senhor. Abençoe a vida de cada irmão, cada irmã que estará fazendo a sua contribuição. Mesmo aqueles que hoje não têm esta contribuição, mas eu creio que o Senhor está abençoando a vida de cada um, para que nós juntos como a igreja do Senhor, possamos contribuir de bom grado na casa do Senhor. E assim nós te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, vamos passar para o momento da palavra do Senhor. Eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, abra sua Bíblia no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 17. Vamos ler alguns versículos, a partir do versículo de número 12. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 17, a partir do versículo de número 12. Amém? Lemos. Davi era o filho de Jessé, efrateu de Belém, na terra de Judá. Na época do rei Saul, Jessé já era idoso e tinha 8 filhos. Os 3 filhos mais velhos de Jessé, Eliabe, Abinadab e Semea, haviam se alistado no exército de Saul para lutar contra os filisteus. Davi era o mais novo, seus 3 irmãos mais velhos seguiam o exército de Saul. Enquanto Davi ia e voltava para ajudar seu pai a cuidar das ovelhas em Belém, durante 40 dias pela manhã e à tarde, o guerreiro filisteu se apresentava diante do exército israelita e o desafiava. Um dia Jessé disse a Davi: leve depressa para seus irmãos que estão no acampamento este cesto de grão tostados e esses 10 pães. Leve também estes 10 queijos para o capitão deles. Veja como estão seus irmãos e traga notícias deles. Os irmãos de Davi estavam com Saul e o exército israelita no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Davi deixou as ovelhas com outro pastor e na manhã seguinte partiu bem cedo com os presentes, como Jessé havia ordenado. Chegou ao acampamento quando o exército israelita saía para o campo de batalha com os gritos de guerra. Logo, filisteus e israelitas estavam frente a frente, exército contra exército. Davi deixou suas coisas com o responsável pelos suprimentos e correu até a frente de batalha
para saudar seus irmãos. Enquanto falava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, saiu das fileiras do exército filisteu. Davi o ouviu gritar, seu desafio habitual. Quando os israelitas viram Golias, começaram a fugir apavorados. Vocês viram aquele homem? Perguntavam uns aos outros. Ele sai todos os dias para desafiar Israel. O rei ofereceu uma grande recompensa para quem o matar. Dará uma de suas filhas como esposa e isentará toda a família dele de pagar impostos. Então Davi perguntou aos soldados que estavam por perto: o que receberá o homem que matar este filisteu e acabar com suas provocações contra Israel? Afinal de contas, quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Os soldados repetiram o que tinham dito e continuaram, e confirmaram: sim, essa será a recompensa para quem o matar. Irmãos, ainda de pé com a sua Bíblia aberta, eu quero que você feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, estamos nesse momento da ministração da sua palavra. A sua palavra é a que nos dá a direção. A sua palavra é que nos orienta, Senhor, em tudo que nós precisamos e podemos fazer. E também é a palavra que nos corrige e nos traz realmente ao lugar correto que o Senhor requer de cada um de nós. Nessa noite não é diferente, Pai. Que essa palavra venha nos instruir, mas também venha nos exortar. Que essa palavra venha nos trazer a orientação que necessitamos para iniciar este ano, Senhor. Como homens e mulheres obedientes à sua palavra. Amém. Irmãos e irmãs, podem assentar, fiquem à vontade. Irmãos, o tema hoje da nossa mensagem é: o homem é o provedor. É um tema bem óbvio, porém, é um tema que hoje os homens têm enfrentado uma grande dificuldade em ser homem. Infelizmente, alguns têm se recuado por causa dessa afronta que os homens têm enfrentado em se posicionar como homem provedor, como homem bíblico. E quando eu estudava esse texto de Davi alguns meses atrás, no meu habitual devocional, eu pude perceber claramente na pessoa de Davi, um homem que se posiciona como o homem bíblico, o homem provedor, o homem que realmente ele deveria ser. Isso tem que ser falado e pregado nos nossos dias, dentro das nossas igrejas. Porque quando o homem ele perde essas características de homem, a sociedade sofre, a família sofre, a igreja sofre. E nós, como detentores desta palavra, pela pessoa de Jesus, na graça do Espírito Santo, nós precisamos nos posicionar, sim, independentemente quem ou quaisquer movimentos vier contra o nosso posicionamento. Isso é muito sério. O homem é dado a ordem de ser o sacerdote do lar. Isso aqui é muito importante. Nós não vamos ver na Bíblia a palavra sacerdote do lar, mas vamos ver as incumbências que Deus entrega ao homem, que mostram essas características como sacerdote do lar. O homem precisa saber que essa é sua responsabilidade. Preste atenção, 1 Timóteo, eu quero que você abra juntamente comigo. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo de número 8.
vai dizer assim: aquele que não cuida dos seus, especialmente dos de sua própria família, negaram a fé e são piores que os descrentes. Este versículo, ele, de uma certa forma, resume o que nós estamos querendo falar aqui nessa noite. E às vezes você, mulher, pode dizer assim: beleza, hoje a palavra é para os homens. Isso, fala mesmo. Não, também é para você. Porque se muitas vezes o homem não tem posicionado como grande provedor, muitas vezes a culpa é da mulher que está ao seu lado. Porque também essas ideologias que tentam enfraquecer o homem como provedor têm tomado a mente também dessas mulheres. Triste é quando isso acontece dentro da própria igreja, daqueles que são os detentores da palavra de Deus. Isso nos leva por caminhos que são caminhos tristes. Em Gênesis, quando o Senhor Deus ele forma o homem, nós vamos ver a primeira avaliação negativa do Senhor Deus. Abra comigo em Gênesis, capítulo de número 2, versículo 18. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja sozinho. Farei alguém que o ajude e o complete. Entende porque também a palavra hoje é para você, mulher? Com esse tema, o homem é o provedor. Mas para que esse homem se torne esse provedor, você precisa ser a mulher de Provérbios 31. E o homem precisa ser o homem de Efésios capítulo 5. Especialmente ali o versículo de número 25. Aquele que tem uma liderança sacrificial. Porque a união entre o homem e a mulher, o casamento, ele tem um propósito maior. Esse propósito maior reflete na pessoa de Deus. Esse propósito maior reflete na união da noiva de Cristo com o próprio Cristo. E Deus, como aquele que provê, Deus, como aquele que sustenta, deu agora essa incumbência para o homem. Porque quando ele projeta, forma esse homem no jardim do Éden, antes do pecado, a gente percebe claramente isso. Essa mulher também no jardim do Éden, antes do pecado, como nós vemos aqui no versículo 18, ela que ia completar, juntura, aquela que ia caminhar lado a lado, para que o homem sim tornasse esse provedor. Então Deus, ele olha e faz a primeira avaliação negativa. Ele diz: não é bom que o homem viva só. É necessário que esta mulher, essa disjuntora, esteja lado a lado com ele. Pois bem, então nós entendemos aqui essa posição, e falamos um pouco aqui na nossa introdução, sobre o homem como provedor. Ele é o provedor. Ele é o líder que Deus levantou na sociedade, na sua casa, também dentro da igreja. Mas só que tem deturpado essa liderança de uma forma ruim, com pensamentos ruins. Mas eu quero dizer para você que a igreja, ela não pode ter essa mentalidade ideológica lá de fora.
Isso se chama imaturidade. Isso se chama fé que não amadurece. É muito triste quando nós temos conversas dentro da igreja e chega a esse ponto de deturpação dessa liderança que Deus entregou para o homem. Então não tem que haver discussão. Mas não é bem assim, não, é bem assim, é como está na Bíblia. E essa mulher forte, essa mulher desbravadora que está lado a lado deste homem. A Bíblia em momento algum menospreza a essência da mulher, ao contrário. Ao contrário. Enquanto a sociedade, até na época bíblica, ela tentava deturpar a mulher, mas Deus mostrou o lugar de excelência da mulher. Então pare. Mulher de Deus, homem de Deus, de ouvir essas ideologias que tentam deturpar as Escrituras. Voltando para o nosso texto que nós lemos de Davi, Davi ele se mostra esse grande homem, esse grande jovem provedor. E mesmo dentro da casa do seu pai, ele mostra que ele entende realmente a responsabilidade de um homem. É interessante que quando Davi ele vai ser ungido por Samuel, dentro da casa do seu pai Jessé, o que me chama a atenção aqui, irmãos, não é porque ele estava fora, ia chegar, ele era o menor, ia sentar à mesa e Deus ia... Não, não tem nada a ver, não é isso. Ele estava apacentando as ovelhas. Os 7 irmãos se apresentam rapidamente a Samuel. Você tem que entender esse contexto aqui, porque quando Samuel ele chega até Belém, os mais velhos ficam receosos pela presença de Samuel. Você vem em paz ou vem trazer algum tipo de julgamento de Deus aí? Porque eles conheciam bem quem era Samuel. Um profeta de Deus. Um homem realmente que carregava a palavra de Deus. Isso valia muito nessa época. E mais do que depressa, esses 7 irmãos estão dentro da casa do seu pai. São apresentados um a um a Samuel. Tanto que Samuel diz, eu acho que tem uma coisa errada, porque não tem mais nenhum filho. Mas aí ele faz a pergunta, Jessé, seus filhos acabaram? São só esses? Aí ele, não, ainda falta o mais moço, está no campo, apacentando as ovelhas. Aqui nós abrimos um parênteses e começamos a perceber como Deus, ele não muda em momento algum seus aspectos. Quando Deus forma o homem e coloca ele no jardim do Éden, o Senhor dá as incumbências para o homem. Porque é responsabilidade do homem em cuidar de tudo aquilo para suprir a necessidade dos outros. É responsabilidade do homem entregar a sua vida pelos outros que dependem dele. E cuidar das ovelhas aqui, irmãos, Davi estava cuidando daquilo que sustentava a sua casa. Ele não estava ali simplesmente com um pouquinho de ovelha e cuidando, não, ele estava cuidando daquilo que sustentava a sua casa. Às vezes a gente olha para a unção de Davi de uma forma meio que milagrosa, naquele ponto que Deus pega quem não é para fazer que ele seja, mas preste atenção, Deus ele não vai contra a sua palavra, não tem como Deus utilizar da vida de um homem que não exerce a sua posição como provedor, como homem, se ele não tem a atitude a qual Deus o formou para ser. Como ele vai ser um chefe de família se ele não faz juiz disso já na sua mocidade? Se ele não tem essas características na sua vida? E Davi, ele tinha todas as características
para ser o rei naquela época. Quando nós ouvimos alguns servos do palácio de Saul falar a respeito de Davi, nós nos surpreendemos. Porque são características que ele poderia ser verdadeiramente um rei. Então Davi, ele está apacentando as ovelhas do seu pai. Ele está cuidando das ovelhas do seu pai. 1 Samuel capítulo 16, no versículo 11, nós nos deparamos com isso. E essa é a característica que Deus utiliza sim, para chamar os seus. Lembramos em Mateus capítulo 4, versículo 19, quando o Senhor começa a chamar alguns para o seguirem, ser os seus discípulos. O que esses homens estavam fazendo? Esses homens estavam sentados na praça, jogando dama, ou olhando para o céu e conversando fiado? Não. Homens estavam trabalhando para o sustento da sua família. Homens provedores. Homens que realmente entendiam o seu papel como homem. E o Senhor chama esses homens para ser os seus sucessores na sua grande obra. Porque para a obra continuar, irmãos, você precisa tomar a posição a qual o Senhor te formou. Quando eu falo a posição, eu falo antes da queda, irmãos. Lá no Jardim do Éden, lógico que após a queda, começa a ser defraudado em si o homem por causa do pecado. Mas quando esse homem estar com o Senhor, tudo se torna diferente. Porque Davi era um jovem que o Senhor era com ele. Logicamente que após a unção que ele recebe por Samuel dentro da sua casa, ali a presença do Espírito Santo se torna permanente na vida de Davi. Mas Davi já era um moço e o Senhor sempre estava com ele. Ele começa a contar a história para Saul, quando ele vai enfrentar o gigante Golias. Que ele era apto para aquilo sim, porque quando o urso, o leão, atacava as ovelhas do seu pai, ele pegava na mandíbula do leão, e o batia com tanta força, até ele soltar a ovelha, e o matava. Porque ele disse que o Senhor era com ele. Então o primeiro ponto para que hoje, na sociedade a qual nós vivemos, o homem precisa se posicionar como homem provedor, o Senhor precisa estar com ele. Porque ao contrário, vamos seguir essas ideologias. E o homem vai perder realmente a sua posição de homem. E é o que nós temos visto hoje, atualmente, na sociedade a qual nós vivemos. E dá até vergonha. É triste. Então esse é o homem provedor. Percebemos na pessoa de Davi. Lemos os versículos que nós acabamos de ler, a partir do versículo 12 até o versículo 15. Davi era o filho de Jessé, o efrateu de Belém, na terra de Judá. Na época do rei Saul, Jessé já era idoso e tinha 8 filhos. Os 3 filhos mais velhos de Jessé, Eliabe, Abinadab e Semeia, haviam se alistado no exército de Saul para lutar contra os filisteus. Davi era o mais moço, seus 3 irmãos mais velhos seguiam o exército de Saul. Enquanto Davi ia e voltava para ajudar seu pai a cuidar das ovelhas em Belém. Irmãos, olha a posição desse jovem. Ele já tinha sua ocupação. Ele cuidava das ovelhas do seu pai, que não era uma coisa muito fácil. E com os relatos de Davi, a gente percebe que não era bem fácil. E mesmo assim, vai dizer que ele ia e voltava. Ia e voltava de onde?
Preste atenção. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 17 e 18. Primeiro Samuel, capítulo 16, versículo 17 e 18. Está bem, respondeu Saul. Encontrem alguém que saiba tocar bem e tragam-no para cá. Esse episódio aqui, irmãos, é quando o Espírito de Deus saiu de Saul, o Espírito também de Deus, da parte de Deus, o Espírito maligno se apossou da vida de Saul, e agora ele, com os seus servos, chega em um ponto que precisa que alguém tocasse, para que aliviasse ele dessa tensão desse espírito maligno. Versículo 18. Um dos servos disse a Saul: um dos filhos de Jessé, de Belém, sabe tocar harpa. Além disso, é um rapaz corajoso, apto para ir à guerra e tem bom senso. Também é moço de boa aparência e o Senhor está com ele. A partir daqui, quando esse servo do palácio de Saul apresenta essa pessoa de Davi, mais do que depressa, Saul manda um recado para Jessé e traz Davi para o palácio. A partir daqui, Davi, ele se torna o músico no palácio, por causa da situação de Saul. E Saul se agrada tanto de Davi que o faz escudeiro. E mesmo dentro dessa trajetória e desses acontecimentos, ele continua na casa do seu pai, cuidando das ovelhas, e também ia ao palácio também. Porque ele só se torna, ou vai direto para o palácio, após quando ele mata o gigante Golias. Mas antes desse período, ele ainda entendia a sua incumbência dentro da sua casa, o seu compromisso. E mesmo assim também, no período aqui da guerra contra os filisteus, ele se deslocava da sua casa, em Belém, para também aonde estava o acampamento, que era aproximadamente, segundo aqui nas escrituras, mais ou menos 26 quilômetros. A gente percebe a preocupação, a intenção na vida de Davi. Esse é o verdadeiro homem que se posiciona em meio às dificuldades. Ele tinha sim a preocupação em cuidar deste rebanho. Ele estava preocupado também com a guerra que estava instituída. Ele também servia no palácio, mas era um jovem com algumas habilidades. Um verdadeiro homem que se posicionava. E é interessante porque quando nós percebemos Davi, ele chegando até o campo de batalha, ele tinha a mesma preocupação que Jessé tinha. Preste atenção. Quando Jessé, ele pede Davi para levar esses suprimentos para os irmãos, e também esse presente para o comandante, é porque até o próprio Jessé tinha dificuldade em acreditar que Israel, naquele momento, direcionado por Saul, venceria essa batalha. Por que isso? Quando nós voltamos aqui no versículo 13, no versículo 11, no capítulo 16, perdão, 17, é capítulo 17, versículo 11, irmãos. Capítulo 17, versículo 11, vai dizer assim: quando Saul e os israelitas ouviram isso, ficaram aterrorizados e muito abalados. Ouviram o quê? Ouviram a afronta desse gigante contra o exército.
Então já era de conhecimento que eles estavam amedrontados ali no acampamento, por causa desse gigante. Porque isso aqui, não, a afronta desse gigante não aconteceu num só dia, foi 40 dias consecutivos. E isso chegou até o ouvido do povo. E quando Davi, ele recebe essa incumbência de Jessé, que também estava preocupado com a situação dos filhos em campo de batalha, a gente vê uma determinada curiosidade deste jovem. Tanto que ele foi repreendido pelo seu próprio irmão mais velho, Eliabe. Mas a intenção dele era tão somente se posicionar como um verdadeiro homem de Deus. A fala dele, a fala de Davi, diante da afronta, quando ele escuta com seus próprios ouvidos a afronta daquele gigante, a fala dele é realmente de um homem que confia em Deus. Um homem em que sua vida está totalmente direcionada no Senhor. E ele vai dizer: quem é esse incircunciso? Para afrontar os exércitos do Deus vivo. Davi, ele toma uma posição que nem o próprio rei tomou. Porque o versículo que nós acabamos de ler, versículo de número 11, capítulo de número 17, de 1 Samuel, vai dizer que eles se amedrontaram, se assustaram, fugiram de diante do gigante. E todos os dias, consecutivamente, 40 dias, afrontou de forma direta esse exército. Não tinha rei, não tinha liderança, ninguém que se posicionava. Mas precisava de um homem que se posicionava como um homem de Deus, um homem que entendia a sua responsabilidade, um homem que entendia o Deus a qual ele servia, mesmo que tudo estava contra aquele momento. Ele se posicionou, mesmo que havia covardes inúmeros ao seu lado, isso não amedrontou Davi. Preste atenção nisso aqui nessa noite, homem. Você precisa se posicionar. Independentemente se a circunstância, ao nosso olhar humano, e ao olhar de muitas pessoas que estão ao nosso lado, está dizendo não, não dá, desiste, para por aí. Nós precisamos confiar no Senhor. Por isso que a primeira característica do homem provedor, a primeira característica do homem que vai à frente, que se posiciona, quando nós olhamos para Davi, é porque o Senhor está com ele. E se o Senhor está conosco, irmãos, pode estar todos contra. Mas se o Senhor está conosco, continue. A vitória é certa. E isso é fato. E isso é muito certo. Então Davi, ele ia e voltava. Davi não mediu esforços diante a situação, porque ele sabia o Deus que ele servia e também sabia a sua responsabilidade. Samuel havia ungido como rei dentro da sua casa. Davi sabia o que esperava ele. Davi poderia se posicionar e dizer: eu fui ungido como rei, mas quem está na liderança como rei ainda é Saul, e essa batalha é dele, esse gigante é problema dele, esse problema é dele, eu só vim aqui trazer como respeito ao meu pai os alimentos para meus irmãos e ver mais ou menos como é que está e levar notícia para ele. Pronto, esse é o papel do covarde. Não é, pastor? Pronto, o problema é desse para lá. Não, mas ele entendia. Ele também fazia parte daquele povo. Ele entendia que ele também era o Israel de Deus. Ele entendia que aquela afronta também estava sendo direcionada à pessoa dele. E antes da pessoa dele, ao próprio Deus. Eu não entendo, irmãos, como cristãos hoje não se posicionam quando
tentam abater a nossa fé. Não precisamos defender Deus, Ele é soberano. Mas a palavra que Ele nos entregou, nós temos que ir até os confins da terra e pregar ela, custe o que custar. Nós fazemos parte do povo de Deus. Nós precisamos nos posicionar. Mas só que Davi, ele fez diferente. Ele entendeu que aquilo também era diretamente a ele. Ele entendeu que aquela circunstância não podia continuar, que aquela situação não poderia continuar. Era o momento agora dele clamar o nome do Senhor. Era o momento agora dele exercer a sua fé poderosa no Senhor. Como simples jovem, que era assim que todos os viam. O único aqui que vê Davi diferente, quando fala da pessoa dele, é aquele servo que está no palácio de Saul. Ao contrário, todos olhavam para ele indiferente. Até o próprio pai. O próprio irmão mais velho. E até o próprio rei Saul. Porque nem mesmo ele acreditou que aquele jovem poderia derrubar aquele gigante. A fala dele para Davi é: pelo menos tomem a minha armadura e vai à peleja. Isso mostra que todos desacreditavam. Mas aqui que está a maravilha, irmãos. O Senhor é com ele. Nós só precisamos que o Senhor seja conosco, irmãos. Se o Senhor aprovou, se o Senhor está conosco, continue, não pare. Homem, se posicione, porque o Senhor, mesmo que toda a sociedade está falando ao contrário, nós ainda somos o homem provedor bíblico. Mesmo que vão dizer que isso é arcaico, que isso é totalmente ao contrário do que nós vivemos em pleno século 21, em plena modernidade, mas continuamos a ser este homem provedor bíblico, porque o Senhor está com você. E podemos enfrentar o gigante que for, a multidão que desacredita, e até os de perto, da própria casa. Mas o Senhor, você. E a vitória é garantida para a glória de Deus. E isso é fato. Os versículos 16 ao 19, irmãos, vai dizer assim: durante 40 dias pela manhã e à tarde, o guerreiro filisteu se apresentava diante do exército israelita e desafiava. Um dia Jessé disse a Davi: leve depressa para seus irmãos que estão no acampamento este cesto com grãos tostados e esses 10 pães. Leve também esses 10 queijos para que o capitão deles veja como estão, para o capitão deles e veja como estão seus irmãos e traga notícias deles. Os irmãos de Davi estavam com Saul e o exército israelita no vale de Elá, lutando contra o filisteu. Irmãos, aqui na guerra, os homens deveriam estar lutando contra os inimigos. Mas só que o cenário não era esse, como nós falamos. Esse não era o cenário. O cenário era de medo. O cenário era de covardia. Eles temeram o inimigo. E como nós falamos, em todo Israel foi percebido esse sentimento de descrença nesse exército, nesse rei. Tudo isso agora vem à tona, tudo isso agora
parece um momento de derrota para o povo de Israel, para o exército de Israel, para a nação de Israel. Parece que não tem mais solução. Parece que está tudo perdido. Porque estão posicionados, um do lado do vale e o outro do outro lado. Exército frente a frente. E não há um posicionamento contra o seu inimigo, contra aquele que o afrontava. Então parece que está tudo perdido. Aí o versículo 20 diz assim: Davi deixou as ovelhas com outro pastor, e na manhã seguinte partiu bem cedo com os presentes como Jessé havia ordenado. Chegou ao acampamento quando o exército israelita saía para o campo de batalha com gritos de guerra. Outro ponto que nós percebemos na vida de Davi é que nessas idas e voltas de Davi com a sua responsabilidade, a gente percebe que ele não deixa as ovelhas da casa do seu pai sós. Vai dizer que ele deixou aos cuidados de outro pastor. Preste atenção, irmãos. O provedor sempre provê a segurança. A sua responsabilidade de prover para aqueles que ele é responsável. Então ele não sai direcionado com uma responsabilidade e aquilo também que é sua responsabilidade fica de qualquer jeito. Não. Ele sabe administrar isso. Ele entende as suas responsabilidades. Nosso problema hoje, nós olhamos para alguns homens principalmente, é quando abrimos nossos lábios, é muita coisa para mim. Não dou conta. É muita coisa que eu tenho. Essa é a desculpa, não é? É muita coisa que eu tenho que fazer. Mas preste atenção aqui nessa noite. A Bíblia, a palavra do Senhor, ela nos diz que Ele não vai nos entregar e nos confiar nas nossas mãos aquilo que nós não vamos dar conta. Então, muitas vezes, é a mera desculpa de um homem que não quer se posicionar como homem. E aí nós colocamos a desculpa, é porque eu não tenho tempo, é porque é muita coisa, é porque não é para mim. Não, você é o homem. Você é o provedor. Você é aquele que o Senhor levantou, seja com uma incumbência dentro do lar, na igreja e na sociedade que você vive. Essas desculpas não são aceitas, mas nós insistimos nessas desculpas, porque é mais fácil jogar a responsabilidade para o outro do que tomar a minha responsabilidade. Mas o provedor sempre vai prover segurança. A sua responsabilidade de prover para aqueles que ele é responsável. 1 Samuel 17, versículo 33 ao 36 vai dizer assim: Saul respondeu: você não conseguiria lutar contra esse filisteu e vencer. É apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a juventude. Essa é a discrepância diante do que Saul está olhando para Davi. Davi, porém, insistiu: tomo conta das ovelhas do meu pai. E quando um leão ou um urso aparece para levar um cordeiro do rebanho, vou atrás dele com o meu cajado e tiro o cordeiro de sua boca. E se o animal me atacar, eu seguro pela mandíbula e dou golpes nele com o cajado
até ele morrer. Irmãos, percebe esse cenário? Ele está diante do rei, e o rei diz para ele: cara, o Golias é soldado desde a juventude. Fora a discrepância ainda da altura desse homem, 2,90 m. Alguns historiadores vão dizer que é até maior. Mas preste atenção. Está tentando desencorajar Davi de qualquer jeito. Mas agora nós vemos um cenário da fala de Davi. Quando o leão... Bom, preste atenção agora. A Bíblia vai dizer que Davi, ele, nessa época aqui, ele tinha aproximadamente aí, segundo alguns historiadores, mais ou menos aí 1,60 m, ou pouco mais, e jovem ainda. Agora imagine um leão, e esse jovem segurando a mandíbula desse leão e batendo com um pedaço de pau na cabeça desse leão até ele morrer. Eu quero dizer aqui para vocês, irmãos, mesmo nesse momento nós percebemos que o primeiro requisito é que o Senhor estava com ele. Esse é o primeiro requisito, porque o contrário é impossível. Mas também nós estamos vendo um jovem exercendo o seu papel de homem, de proteger, de cuidar, de ir. Por muito menos hoje a gente percebe, irmãos. Esse dia eu estava conversando com um amigo meu, que treina jiu-jitsu comigo. Eu falei: rapaz, parece que é um vídeo bem antigo já. Eu tinha visto uma vez, até esqueci, depois vi outra vez que postaram. Um homem na calçada com a sua esposa ou namorada, não sei. E um cara morador de rua, ou usa a palavra aí, né? Estado, sei lá, morador de rua. E do nada ele vem e dá um tapa bem fechado assim na cara da mulher, que a mulher chega até a rodar. E qual que é a atitude do cara com ela? Puxa a mulher e sai andando. Sabe o que eu estou querendo dizer, irmãos? Para a gente perceber hoje, como hoje a questão do homem se posicionar está tão crítica. O homem, ele é provedor, ele é defensor. Mas eu não estou falando só na questão de defender nesses aspectos, não, irmão. É em todas as áreas. O homem, ele é provedor, ele se posiciona como homem. Ele cuida. Ele tem que ter esse instinto. O homem tem esse instinto, irmão. Esse é o papel do homem. Então, quando Davi está falando aqui que realmente ele via aquela situação, aquele leão segurando aquela ovelha com os seus dentes, ele segurava a mandíbula daquele leão, irmãos, e com um pedaço de madeira, de pau, o seu cajado, ele batia até o leão desfalecer. Esse é o instinto do homem, de proteger, cuidar. Não pode arrancar isso de nós. Então, quando eu olho para Davi, eu vejo essas características, irmãos, e percebo que quando o Senhor escolhe, Ele está escolhendo de uma forma que Ele não vai contra a sua própria palavra, não. O Senhor não escolheu Davi ali, um milagre aconteceu porque ele não era nada, ele não era ninguém, ele não tinha nenhuma posição de homem, de bravura, nada, não, sim, tinha. É isso que nós precisamos entender nessa noite. Principalmente você, homem, que está aqui hoje. Defenda a sua casa, a sua família, os seus, a igreja do Senhor. Não estou falando só em aspectos físicos, não, irmão. É também aspectos físicos, mas não é só isso, não. Vai muito mais além disso. Vai muito mais além disso. Nós vamos falar isso aqui bem no finalzinho. Já estamos aqui para finalizar. Versículo 21 ao 27. Logo, o filisteu e israelitas estavam frente a frente, exército contra exército. Davi deixou suas coisas com o responsável pelos suprimentos e correu até a frente da batalha para saudar seus irmãos. Enquanto falava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, saiu
das fileiras do exército filisteu, Davi o ouviu gritar seu desafio habitual. Quando os israelitas viram Golias, começaram a fugir apavorados. Vocês viram aquele homem? Perguntavam uns aos outros. Ele sai todos os dias para desafiar Israel. O rei ofereceu uma grande recompensa para quem o matar. Dará uma de suas filhas como esposa e isentará toda a família dele de pagar o imposto. Então Davi perguntou aos soldados que estavam por perto: o que receberá o homem que matar esse filisteu e acabar com suas provocações contra Israel? Afinal de contas, quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Os soldados repetiram o que tinha dito e confirmaram: sim, essa será a recompensa para quem o matar. Irmãos, olha só que interessante. Primeiro ponto aqui, que nós percebemos que o rei Saul comete de erro. Ele oferece uma recompensa para quem matar o gigante. Isso está muito errado, irmãos. A questão aqui não era incentivar pela recompensa. A intenção aqui é entender que a afronta era direto ao próprio Deus. E a afronta era contra o povo de Deus, e eles precisavam se posicionar. E não era necessário recompensas para eles realizar aquilo que era responsabilidade deles. É isso que essa sociedade depravada faz, irmãos. Com o homem hoje, e a gente vê muitos ou fazendo, ou negligenciando em fazer o que é sua responsabilidade. E aqui Saul, ele direciona recompensas para quem destruir este inimigo. Essa é a primeira falha aqui de Saul nesse episódio. Ele não tinha que oferecer recompensa, eles tinham que se posicionar, porque aquilo era a responsabilidade deles. Quando a recompensa é oferecida aqui, parece que eu sou movido a essa recompensa, ou eu aceito e faço, ou não aceito e não faço. Não tem negócio, irmãos. Você precisa se posicionar, a responsabilidade é sua. E essa recompensa mostra, parece aqui, que tira essa responsabilidade até do próprio rei, até do próprio exército. E coloca a responsabilidade em alguém que, se aceitar a recompensa, vai lá e vai matar aquele gigante. Quando Davi pergunta pela recompensa aqui, até parece que Davi está sendo movido pela recompensa. Mas nas falas de Davi a gente vê que não. A primeira coisa que ele já sabe qual é o cenário, quando ele chega lá, ele entrega ali esses alimentos, esses suprimentos a um responsável, e ele vai o quê? À frente da batalha. Olha como os irmãos deles estão, e vai à frente da batalha. Ele quer perceber o que está acontecendo. E rapidamente a fala dele é: quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Aqui já há um posicionamento, irmão. Aqui Davi já estava ciente do que ele precisava fazer. A responsabilidade que estava sobre os seus ombros. Porque todos ali estavam acovardando. Outro erro de Saul, ele não faz como Davi. Quando ele recebe por 40 dias consecutivos aquela afronta daquele gigante, ele não fala como Davi. Era a responsabilidade dele falar, ele era o rei. Esse é o exército do Deus vivo. Quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Mas a fala não vem de Davi, não vem de Saul, vem de Davi. O versículo 24 vai dizer assim, que nós acabamos de ler: quando os israelitas viram Golias, começaram a fugir apavorados. A covardia não faz parte do homem de Deus.
todos corriam apavorados. Viu aqui que antes, quando ele chega, havia o grito de guerra de Israel, mas quando o homem se levantava, aqueles que estavam dando grito de guerra corriam apavorados. Que grito de guerra é esse? Que posicionamento é esse? Que falso posicionamento é esse? Que postura é essa? Mas não, Davi, ele vai à frente e ainda diz: quem é este incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Então, versículo 22, Davi, ele vai à frente da batalha. E aí, irmãos, para a gente caminhar para o final, versículo 26, então Davi perguntou aos soldados que estavam por perto, e aí a gente vê a fala que ele diz sobre a questão deste incircunciso. Então a determinação de Davi em acabar com as provocações de Golias, a gente vê nessa fala. Ele não aceitou aquilo. Ele se posiciona. É tão interessante quando eu falo na questão, irmãos, dessa recompensa que em momento algum subiu para o coração de Davi, porque nos finais ali dos versículos do capítulo 17, isso é perceptível. Davi, ele declara Deus como muito maior que os interesses de uma recompensa. Essa é a fala de Davi. Versículos 45 ao 47. Davi respondeu ao filisteu. Isso aqui é quando ele já está de frente e se posiciona, irmãos, para lutar contra o seu inimigo. Irmãos, imagina a cena, irmãos. Rapidinho, imagina a cena. Aquele enorme exército, um bando de covarde. O rei nem aparece, está escondido. Agora um jovem se posiciona na frente de um exército. Covardes. Uma multidão de covardes. Mas ele entende realmente o seu papel como homem. Ele entende que o Senhor está com ele, que a batalha é do Senhor e não dele. Ele se posiciona, irmãos. Um homem de 2,90 metros de altura. Com uma lança que era maior do que Davi. Um escudo. Você consegue imaginar esse episódio, irmãos? Quando eu estava lendo esse texto, eu falei, gente, não dá nem para imaginar esse episódio. E agora aquele jovem, com uma funda, uma pedra. Isso é confiar no Senhor, irmãos. Homem de Deus está aqui nessa noite. Você também, mulher de Deus. Será que a sua confiança em Deus é o bastante para você enfrentar uma situação dessa? Às vezes, por pouco, nós corremos. Nós nos acovardamos. Nós não nos posicionamos por poucas coisas. Tão simples. Agora imagine Davi. Você acha que Davi estava preocupado aqui com recompensa, irmãos? Se a preocupação de Davi fosse em ganhar recompensa, jamais ele ia ter coragem de enfrentar este gigante. Momento algum. Mas nas falas de Davi, preste atenção às falas de Davi. Davi respondeu ao filisteu: você vem a mim com uma espada e uma lança e um dardo, mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, que você desafiou. Irmãos, preste atenção. Você desafiou o Deus deste exército. Tem chance. Sabe o que Davi está dizendo aqui? Meu amigo, tem chance de você vencer. Já perdeu. É isso que você precisa entender aqui nessa noite, irmãos. A batalha já está ganha, Jesus já ganhou. Jesus já venceu, irmãos. Por que tanto medo? Por que o pensamento de parar? Por que não tem posicionado mais como o homem provedor do lar, da igreja, na sociedade? Por que você está desistindo, mulher, de ser essa adjuntora, essa companheira?
para esse homem provedor no lar. Essa batalha é do Senhor. Jesus já venceu na cruz do Calvário. E continuando, irmãos, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, que você desafiou, hoje o Senhor entregará você em minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Então darei os cadáveres de seus homens às aves e aos animais selvagens, e o mundo todo saberá que há Deus em Israel. E todos que estão aqui reunidos saberão que o Senhor salva seu povo, mas não com espada, nem com lança. A batalha é do Senhor, e Ele entregará vocês em nossas mãos. Aleluia, irmãos. Essa é a confiança do homem de Deus. Antes dele enfrentar, antes dele lançar sua funda, ele disse: hoje eu cortarei a sua cabeça, e darei os cadáveres dos seus homens para as aves dos céus e os animais dos campos. Irmãos, isso é muita fé. Isso é certeza no Deus que você serve. Essa fé tem que estar em nós, irmãos. Mais do que nunca, entramos 2026, não sabemos o que nos espera, mas também não interessa, porque eu sei o Deus que eu sirvo. Aconteça o que acontecer nesse ano de 2026, mas o Senhor nos deu a vitória. Você pode confiar em Deus dessa forma, irmãos? É isso que o Senhor está falando com você aqui nessa noite. Quem participou dos cultos, irmãos, não foi nada planejado, não foi nada combinado, não. A mensagem aqui do dia 31, na mensagem de hoje de manhã e na mensagem de hoje à noite, o Senhor está falando que Ele é conosco. E a batalha é dele e não sua. Só precisa confiar, fé. É isso que Ele está falando conosco aqui nessa noite. É somente isso, irmãos. Então, irmãos, do homem provedor, tiro alguns exemplos bíblicos em 1 Samuel 16, 18. Primeiro, o Senhor está com ele. Segundo, ele é corajoso, ele é homem, ele tem atitude de homem em todos os momentos que ele precisa tomar. Apto para ir à guerra. O que está dizendo com isso aqui? Não é desqualificado como um soldado, mesmo não sido escolhido por Saul diante de seus irmãos. Nós temos essa qualificação no Senhor, mesmo que as pessoas não percebam isso, mas você precisa exercer essa potencialidade que Deus te deu, homem. Tem bom senso, ou em algumas Bíblias vai dizer que é sisudo em palavras. O que quer dizer isso? O homem que é homem, ele evita conversa fiada. Ele não é fofoqueiro, mas ele é prudente nas suas palavras. Amém? Vamos nos colocar de pé? Agradecer a Deus por essa palavra de ânimo, essa palavra de continuidade, essa palavra que nos sustenta, e que hoje Deus disse para mim e para você, homem e mulher, neste lugar, e aquele também que nos ouve, que o Senhor Deus, Ele é conosco. Vitória já foi ganha na cruz do Calvário. Nós só precisamos continuar a anunciar este evangelho. Salva, cura e liberta. Esse é o nosso papel. Oramos ao Senhor nessa noite. Senhor Deus Pai, nós louvamos e bendizemos o Teu santo nome. Obrigado, Jesus, por esse momento tão maravilhoso, onde a Sua palavra é tão perfeita, Senhor, para esclarecer as coisas em nossas vidas, Pai. Como a Tua palavra tem nos ajudado, Senhor, a caminhar mais um passo, outros e outros passos na Tua presença, Senhor. Uma palavra que nos instrui a essa obediência
para o entendimento realmente desta obra missionária, esta obra evangelística, Senhor. O Senhor continua usando as nossas vidas, Senhor, para a honra, glória e exaltação do seu santo nome. Que esta igreja, Senhor, esteja nas suas mãos todos os dias, Pai. E desta igreja, não somente esta igreja, mas todas aquelas igrejas, Senhor, que têm se posicionado com a palavra da verdade, que têm pregado o Deus vivo e poderoso, Senhor. O Senhor possa cuidar de cada uma delas, sustentando-as e enviando os seus missionários, Senhor, para pregar esta palavra, para anunciar este evangelho, Pai, até que o Senhor venha. E assim nós te agradecemos. Seja conosco, Pai, que esse ano de 2026 seja um ano de muitas almas rendendo aos seus pés, Pai, por intermédio da pregação da sua igreja, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, meus amigos. Glória a Deus. Pode se sentar, meu irmão, por favor? Boa noite, irmãos queridos. Graça e paz seja convosco. Tudo bem com os irmãos essa noite? Tudo bem, irmãos? Glória a Deus. Palavra necessária para o nosso tempo, para a gente poder entender que, de fato, diante de tudo que nós temos vivenciado nesse mundo, é necessário um posicionamento. Como homens, as mulheres de Deus e como igreja. O posicionamento individual, de fato, vai dizer muito sobre como caminharemos como igreja. Já que estamos iniciando o ano, é importante que possamos compreender como vai ser essa nossa caminhada a partir de agora, não é verdade? Bom, eu quero compartilhar com os irmãos aqui rapidamente algumas coisas, mas antes de nós encerrarmos, eu gostaria de conhecer as pessoas que nos visitam essa noite pela primeira vez. Não vamos perguntar o seu nome, não vamos pedir para que fique de pé, vamos apenas lhe entregar um cartãozinho de boas-vindas como prova, né, da nossa alegria em recebê-lo aqui. Se você quiser se sentir à vontade, tem alguém aqui que veio pela primeira vez essa noite, você pode levantar sua mão, por gentileza. Alguém vai até você e vai entregar a você esse cartãozinho sem constrangimento, fique tranquilo. Só você levantar sua mão, manter a sua mão levantada, que alguém vai até você. Pastor Yares, aqui no corredor, no meio, tem algumas pessoas. Você pode levantar sua mão e mantê-la erguida, alguém vai chegar até você, lá atrás. Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado pela visita de vocês. Aqui à frente também. Tem uma pessoa aqui, eu acho que... Irmãos, aqui na frente tem uma pessoa. É uma alegria muito grande recebê-los aqui essa noite. Que Deus os abençoe. Para nós é extremamente honroso, tá bom? Tomara que vocês tenham sido tão abençoados como nós estamos sendo essa noite, em nome de Jesus. Amém, queridos? Bom, vamos orar, irmãos, daqui a pouco pelos os nossos irmãos que estão lá na Venezuela, né? Se você nos visita, talvez você não saiba, mas nós temos uma família de missionários, né? Uma família missionária que hoje atua, é um pastor de nossa congregação, foi enviado à Venezuela, ele está junto com a sua família lá já há algum tempo, e o trabalho desenvolvido lá tem sido maravilhoso. Eu não vou dizer exatamente onde ele está, a cidade que ele está, para a segurança dele, porque nós não sabemos, como diz o pastor Felipe, né, nós não sabemos o mal que há de vir sobre a terra, então nós temos que resguardar a nossa família que está lá. Algumas pessoas têm me enviado mensagem perguntando como é que está o José, como é que está a Débora, a Moira. Eles estão muito bem, graças a Deus. Se você não faz parte dos nossos grupos, nós temos 2 grupos oficiais aqui da igreja de WhatsApp, e lá nós colocamos as informações constantemente. Ontem eu recebi muitas mensagens, né, dos irmãos preocupados com a saúde a física dos nossos irmãos. Eles estavam viajando, estavam em outro estado, agora voltaram para a cidade, já estão em casa, estão bem, estão tranquilos lá, aguardando o que vai acontecer. Os irmãos estão acompanhando as notícias, tem sido assim, irmão, que mundo doido que a gente está vivendo, né? É bem interessante ver as mudanças radicais que acontecem no mundo, de maneira tão abrupta e tão rápida também. Mas é maravilhoso ser igreja nesse tempo. Eu quero que você compreenda que esse é o tempo propício para a igreja. É em tempos de crise como esse, né? É em tempos em que o mundo está trevoso, que de fato ele consegue perceber que a igreja de fato é luz. Então nós vimos a invasão dos Estados Unidos na Venezuela na madrugada de sábado, e foi algo assim surpreendente, né? E graças a Deus, na semana passada, alguns irmãos foram batizados lá na Venezuela. O que nós estamos vendo acontecer é um cenário se preparando para um despertamento espiritual. Pessoas venezuelanos no mundo inteiro parte está festejando, parte está sem entender o que vai acontecer com a Venezuela. Nós não sabemos, mas como foi bem pregado pelo pastor Deusdete, não nos preocupamos com o que vai acontecer, pois sabemos quem já está no controle. Nós somos aquele tipo de pessoas que já começamos uma corrida sabendo como é a linha de chegada, porque o nosso Deus já está lá, então nós estamos seguros nele.
Então nós vamos orar pelos nossos irmãos, pelos missionários que estão na Venezuela, pelos venezuelanos que estão no Brasil, estão em Pacaraima também, em festa, se preparando até para voltar. São 8 milhões de venezuelanos hoje espalhados pelo mundo, uma das maiores diásporas de toda a história da Venezuela. E nós temos a oportunidade de sermos arautos do Senhor, dispenseiros do Evangelho, a fim de anunciarmos o Evangelho a essa nação. Louvado seja Deus por nos permitir ser igreja nos tempos em que estamos vivendo agora. Daqui a pouco nós vamos orar pelos nossos irmãos, pela família. Em conversa com José ontem, eu tive a oportunidade de conversar com a mãe da Débora, estava um pouco aflita, então eu liguei para ela, nós conversamos, e conversei com José, junto com a Monique, em chamada de vídeo. E é muito bonito ouvir, como nós ouvimos dele: ó, pastor, foi Deus quem nos mandou para cá, não importa o que vai acontecer, nós estamos prontos para poder servir o Senhor até o final. Isso é bonito demais, é posicionamento, né? Eles se posicionaram. Louvado seja o nome do Senhor por essa família tão devota ao nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Antes de orarmos por eles, eu quero só que os irmãos saibam que nós ainda estamos em recesso com os cursos de nossa congregação. Sendo assim, quinta-feira ainda está em recesso, não volta ao estudo bíblico, tá bom? E domingo que vem, esses domingos do mês de janeiro, não teremos escola bíblica dominical. É um período em que nossos professores estão em nivelamento, em preparação, se preparando, vão familiarizar também com o novo material que será propagado a partir do mês de fevereiro. No dia 1º de fevereiro, retornamos com a escola bíblica dominical, ainda na exposição da carta do apóstolo Paulo à igreja aos romanos, a igreja em Roma. Então nós estamos muito felizes com esse tempo. Junto também no início de fevereiro, voltaremos com o curso Fundamentos da Fé Batista, para aqueles que desejam se tornar membros da congregação, tem esse curso introdutório, assim também como o curso de batismo, tá bom? E a quinta-feira, nós também voltaremos em fevereiro com os estudos bíblicos e temos grande expectativa para o que Deus há de fazer ainda esse ano, tá? As mulheres que estão aqui, a conferência das mulheres que acontecerá em março na congregação, tá aí, olha, tá difícil de ver, eu falei de manhã, não é? Essa arte aí ficou bem difícil. Diz que parece que escorreu água assim, foi tirando a tinta. Aí ficou assim, não estou vendo nada ali. Mas a gente já sabe que o tema é Mestras do Bem. Nas redes sociais é melhor para a gente poder enxergar. Então entra lá, tá? Você vai ter condição de fazer a sua inscrição para poder participar. Vai ser um tempo muito especial. Mulheres de palavra, mulheres de oração. E o trabalho vai ser realmente as mais velhas ensinando as mais jovens. E a expectativa é grande para o que Deus há de fazer na vida das irmãs da congregação. Desde as mais jovens, das meninas, até as mais velhas também. Amém, queridos? Fique de pé no seu lugar. Nós vamos orar, agradecendo a Deus pela oportunidade desta noite, assim também como pela vida dos nossos irmãos que estão na Venezuela, e para que Deus quebrante o coração das pessoas lá, dos venezuelanos, para ouvirem a palavra do Senhor, pois esse é o tempo oportuno para a pregação da palavra. Vamos orar? Santíssimo Deus, glorioso e eterno Pai, o Senhor é o Deus que nos separou, que nos resgatou das trevas e nos transportou para o reino do Filho, do seu amor. E por isso nosso coração transborda de alegria. Meu Deus, nós estamos vivendo um mundo muito estranho, muito diferente, mudanças abruptas. Na verdade, para nós é surpresa, para o Senhor faz parte do seu plano eterno. E nós o louvamos por isso. Para nós é difícil perceber essas mudanças e é complicado porque às vezes, Senhor, nós não sabemos como nos posicionar. Mas a palavra que foi ministrada hoje nos mostra como temos que estar confiantes no Senhor da nossa vida, sem regressarmos, sem retrocedermos naquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Nós não somos daqueles que nos retrocedem, pois o Espírito que nos foi dado não é de covardia, e sim de ousadia. Não pedimos ao Senhor essa noite que diminua a provação, não estamos pedindo que o Senhor diminua a luta e o peso, não, mas que o Senhor aumente o poder, aumente a fé, para que possamos prosseguir. Que seja assim na vida do irmão José, assim como da Débora e da Moira e de todos os outros missionários cristãos que estão atuantes hoje na Venezuela e nos países circunvizinhos. Que o Senhor abençoe a nossa vida nesse tempo de rumores de guerra, como a palavra do Senhor ensina em Mateus, no capítulo 24, que nos últimos dias haveriam guerras e rumores de guerras. Estamos em meio a isso tudo, e mesmo assim, a igreja do Senhor não consegue perceber que esse é o tempo de sermos posicionados pelo Senhor. A tua palavra está nos chamando a responsabilidade. E essa noite nós estamos percebendo que não dá para continuar vivendo da mesma forma que vivemos até aqui.
É necessário um posicionamento diferente, e o posicionamento que o Senhor requer de nós é de joelhos, diante da Tua presença, reconhecendo a Tua majestade. Pai, que mais problemas como esse, ou mais preocupações como essa, possa vir sobre a nossa igreja. Preocupações com missionários no campo, preocupações com aqueles que estão em lugares perigosos. Por isso, rogo ao Senhor que levante mais missionários, que quebrante o coração da igreja, para prepararmos homens, mulheres, rapazes e moças, para que sejam enviados a pregar o Evangelho em todas as partes desse mundo, sejam em lugares sem guerra ou lugares com guerra, não importa o lugar, seja sempre o lugar onde o Senhor deseja que estejamos. Abençoe a vida do José e da Débora e da Moira, dando a eles coragem, provisão, sabedoria nesse tempo para pregar a palavra do Senhor. Que o Senhor possa levá-los onde eles precisam estar e trazer até eles aqueles que estiverem sedentos pela Tua palavra. Abençoe os venezuelanos, abençoe aqueles que se espalham por toda parte da terra, que eles sejam alcançados pela palavra do Senhor e que o Santo Espírito os direcione nesse tempo em nome de Jesus. E nós como igreja, que nós possamos ser bons acolhedores para anunciarmos a estes a santa palavra do Senhor, para que retornem aos seus países, para o seu país, na verdade, cheios do Espírito Santo e como dispenseiros do Evangelho. Meu Deus, nós agradecemos ao Senhor pela vida do irmão Hudson e toda a equipe que ministrou louvor aqui essa noite. Louvamos pela vida dos irmãos que estão na mídia, no som, assim como que ensinaram os nossos filhos hoje à noite, aos intercessores dessa congregação, aos irmãos do acolhimento e ao nosso diaconato. Agradecemos por aqueles que estão aqui e por aqueles que não puderam vir por algum motivo, mas estão em seus lares ou talvez hospitalizados, assistindo esse culto nesse momento. Que o Senhor os encontre, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde em nome de Jesus. Leva-nos em paz para os nossos lares, leva-nos segundo o Teu propósito, livrando-nos das astutas ciladas do inimigo. Guarda o nosso coração de nós mesmos, dá-nos uma semana de assimilação e também propagação da Tua palavra. Dai-nos uma semana onde vamos remoer o que ouvimos hoje e vamos praticar também, para que o nome do Senhor seja glorificado em nome de Jesus, e que a bênção de Deus Pai, a graça de Deus Filho e as consolações do Santo Espírito seja sobre todos nós hoje e para todos sempre, amém. Irmãos queridos, vão em paz, que Deus os abençoe. Essa é a nossa semana de oração, de segunda a sexta, de 7 às 8 da manhã, tempo de clamor, porque próximo domingo é a celebração da ceia do Senhor. Venha orar conosco amanhã de manhã, em nome de Jesus. Vá em paz e que Deus te abençoe. Não vá embora sem antes cumprimentar as pessoas próximas a você. Que Deus salve a América, em nome de Jesus.